Olá, essa aula falaremos sobre acidente vascular cerebral e dor no peito, suspeita de infarto. São as duas principais causas de mortes no Brasil hoje consideradas. Inclusive, o infarto por muito tempo liderou esse ranking, agora atualmente o AVC é a principal causa de morte nos brasileiros, tá? Está no ranking aí. Então, sobre o acidente vascular cerebral, por que é tão importante a gente verificar rapidamente os sinais para acionar o serviço de emergência? Porque as células cerebrais são tempo dependente, elas não se regeneram e o quanto antes você identificar um possível derrame e esse paciente chegar até a unidade de referência para atendimento e tratamento, menor sequelas ele vai ter, melhor vai ser o prognóstico desse paciente. Então é bem simples, qualquer pessoa pode fazer essa observação. Quem é o paciente que a gente pode estar suspeitando de estar tendo um derrame, que é o acidente vascular cerebral? Primeiro você vai verificar, pede para o paciente sorrir. Se ele sorrir, o sorriso não cai nem para um lado nem para o outro, ou seja, que a gente chama de desvio de rima, o sorriso não está torto, tá ok. Peça para ele levantar as duas mãos. Por 10 segundos ele consegue sustentar as duas mãos ou alguma delas cai antes dos 10 segundos, ou então nem ele chega a levantar, ele consegue levantar só uma e a outra ele não consegue levantar. E a outra é pedir para ele falar alguma frase, por exemplo, alguma frase fácil, hoje é a segunda-feira. Ele fala normalmente ou ele fala com aquela voz meio pastosa e arrastada? Então, um paciente que apresenta qualquer uma dessas situações, não precisa ser as três, pode ser só uma, pode ser duas ou pode ser as três. Um paciente que apresente qualquer um desses sintomas, ele tem 77% de chance de estar tendo, neste momento, um AVC. Então, é muito importante, se você verificar isso, chamar imediatamente o serviço de urgência, que é 192, passar para o médico da regulação, que aí vai ter todos os passos a passo, que ele vai fazer as perguntas para você, e passar o sinal que você verificou para ele mandar um recurso disponível e de melhor acesso até você, para mandar para um serviço terciário de referência, se o caso for uma suspeita de AVC, certo? Então, quanto menor o tempo entre o reconhecimento e o derrame, e a chegada do serviço de saúde especializado, como dissemos, melhor prognóstico esse paciente terá e menor sequelas ele terá também, certo? Então, como já dissemos, o AVC é uma das principais causas de sequelas e mortes atualmente. Dor no peito, ou seja, uma suspeita de infarto. Então, o sinal mais comum de suspeita de infarto, por exemplo, com certeza é a dor torácica mesmo, a dor no peito da região do coração, que é o lado esquerdo, Mas, eventualmente, esse paciente não refere dor torácica, ele vai referir dor em outro lugar, como por exemplo, dor ou desconforto nos braços, no ombro, às vezes ele vai referir que essa dor caminha para o pescoço, que caminha para as costas, ou então ele tem uma dor epigástrica, dor no estômago, não é necessariamente no tórax. Também são todos sinais e sintomas que a gente deve suspeitar, de repente, que o paciente possa estar tendo um infarto, tá? Falta de ar e outros sinais, como náusea, suor e tontura, também é comum, certo? E assim como o AVC, ele é tempo dependente. Tempo é célula, tempo é músculo cardíaco, então quanto antes esse paciente chegar num serviço de emergência especializado para atendimento de um infarto, se ele realmente estiver infartando, melhor vai ser o prognóstico, menor células cardíacas ele perderá e melhor será a sua recuperação e prognóstico mesmo. Então, ligue para o serviço imediatamente diante de alguns sinais e sintomas desse, tá? Para qualquer pessoa com dor no peito ou outros sinais, como a gente já disse, de sinais cardíacos, tá? Mantenha a pessoa calma, em posição de conforto e incentive o repouso absoluto. Por quê? Porque se essa pessoa que está supostamente tendo um infarto está se movimentando, o que acontece com o sangue, Circula mais rápido, ou seja, eu faço um esforço maior no coração para bombear esse sangue que está circulando, portanto é tão importante quanto identificar esses sinais e sintomas, é falar para esse paciente, orientar esse paciente, sentar e ficar numa posição confortável, sem fazer nenhum esforço físico e aguardar o serviço de emergência, justamente porque senão sobrecarrega o coração e vou ter um pior prognóstico se de fato esse paciente estiver tendo infarto, certo? Então, sobre essas doenças é isso. Até logo, vamos para a próxima aula.